está oficialmente aberta! Hoje, dia 28 de julho de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque é hora de empreender. Sim, você que quer ganhar dinheiro, dinheiro não, muito dinheiro, aí está a oportunidade, investindo na cidade de São Vicente, na ilha de São Vicente, no mundo como um todo, e, em função disso, espalhando prosperidade entre as pessoas. A chance está aí, gente. Seja próspero. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. É isso aí. Se é uma aula, é porque regressamos ao estudo deste livro aqui. Os Exilados da Capela, ou de Capela, do grande Edgar Armand. Hoje trazendo de volta o embate entre a história oficial e a história extraoficial. No fim, ambos não passam de especulação. A história oficial, por quê? Por quê? Porque ela se baseia em especulação. Eles tomam como base, por exemplo, a teoria de Darwin, a teoria. Quem já leu A Origem das Espécies sabe que Darwin não fazia a menor ideia do que estava falando. Não sabia do que estava falando. Porque quando você lê, você vê que todas as teorias são válidas. Mas eles estão lá. Estão lá, sentados eternamente em berço esplêndido, sob a proteção do consórcio, dos controladores da nova ordem mundial. A dita história extraoficial, que é a que nós buscamos, que é a verdade, ela também acaba se restringindo a uma especulação, com a diferença, não tem o carimbo. Não tem o carimbo. Contudo, quem deveria estar estudando são esses cidadãos aí que estão sentados aí nesta poltrona, neste berço, deitados nesse berço esplêndido. Eles é que deveriam estar estudando isso daí. E, vamos supor, mesmo que eu encontre a placa lá de INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, o que eles fariam com essa placa? Eles a pegariam, colariam nela uma etiqueta, escrito procedência duvidosa, origem desconhecida, colocariam num armário, fechariam e esqueceriam por lá.
Lembra-se do filme Indiana Jones, Cinemateca do Mamá. Cinemateca do Mamá, Indiana Jones no final. O cara leva a Arca da Aliança para dentro de um armazém lá, encosta lá num canto, lá e esquece. É mais ou menos isso que eles fazem com a história, a verdadeira história da humanidade. Exatamente isso. Mas vamos para o texto de hoje e conversaremos mais na sequência. De volta ao livro A Caminho da Luz, nele, Emmanuel, seu autor, por meio de Chico Xavier, escreveu que aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Bem, quando ele fala aqui primata, ele não está se referindo, no caso, aos macacos. Eles são os primatas, mas está se referindo à origem da humanidade. A gente tem que entender o seguinte: vários grupos, todos os pontos desse multiverso migraram para cá. Aqui é o planeta mais confortável, como eu já expliquei para vocês em outra situação, e começaram a tentar sobreviver aqui. Contudo, o veículo deles tem dificuldade em se adaptar à realidade terrena. Então, o que eles falaram? Criaremos veículos capazes de se adaptar aqui. E começaram a estudar vários veículos. A conclusão que eles chegaram, o resultado final foi o quê? O melhor veículo é o corpo de Deus. Por isso falam, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos o que há de top. Nós somos o que tem de melhor aqui nesse planeta. Nosso veículo é o melhor. Contudo, alguns veículos se aproximam dos nossos. Conseguem viver. Você vê, o gato vive, o cachorro vive, mas não com a mesma desenvoltura que nós. E os que mais se aproximam do nosso veículo são os primatas. Foram feitas várias experiências com esse tipo de biológico para ver se chegava a um resultado satisfatório. Não chegaram. Nós não somos primatas. A história oficial, que tem o carimbo de oficial, diz que somos. Mas não, isso é só uma especulação do Darwin. Porque não existe, o tal do elo perdido nunca vai ser encontrado, porque o elo não existe, ele não está perdido. Essa aqui é a questão. Mas são encontrados muitos esqueletos. Teve até o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, claro, foi uma espécie pareada conosco, que até se mesclou com a nossa. Contudo, nós não somos macacos. Os caras gostam de falar. Mas de onde que vieram então os macacos? Os macacos vieram de planetas habitados por seres que têm aquela forma. E eles fizeram experiências, várias experiências. As sereias foram uma experiência também feita aqui. Vários seres foram testados. Contudo, vieram seres de planetas que têm essa forma, digamos, primata. Tem um livro do mestre Ryo Hokawa, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó. Space People Reading, já mostrei em outros momentos. E tem um ser aqui de Alfa Centauro, ele vem de Alfa Centauro. Olha a ilustração aqui, isso aqui é uma ilustração, é claro. Não teria... Mas olha que a forma dele. É um macaco. A Terra já foi o planeta dos macacos. Eles já tiveram um bom desenvolvimento aqui, mas não como em Alfa Centauro. Lá eles são os líderes mesmo. Aqui eles tiveram um desenvolvimento, mas não tão poderoso. Por exemplo, outras formas, só para mostrar, por exemplo, só para mostrar para vocês aqui, que eu citei, as sereias, aqui, ó. Isso aqui é de Vênus. Em Vênus existem as sereias. No caso, existiram, porque não tem mais vida em Vênus. Ok? Só para dar um exemplo. Mas vamos voltar para o texto de hoje. Com a sua reencarnação, no caso, os capelinos, Capela é uma estrela, um sol, são os planetas
que circundam este Sol, vêm de outros locais, mas no caso estamos estudando os capelinos. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. No livro Invasão Alienígena, por meio de uma experiência mediúnica do mestre Ryu Hokawa, o professor Stephen Hawking disse o seguinte: houve alguns que vieram antes de mim para ensinar os terráqueos, mas eles mesmos desceram ao nível de pessoas primitivas, e foi por isso que fui convocado como professor, pois parece que eu vim à Terra para ensinar as pessoas sobre as civilizações espaciais. Sim, esse livro mostra que a primeira encarnação do professor Hawking aqui foi na tribo Dogon, e lá ele desenvolveu a teoria do ovo cósmico, que é, se fosse, claro, dentro de uma margem de erro, similar à do buraco negro que ele desenvolveu nesta encarnação aqui na Inglaterra. Claro, teoria por quê? Porque é física teórica. Para comprovar se ela é uma teoria ou uma realidade, você teria que ir a um buraco negro e ver se as previsões dele se concretizam. Ok? E aqui esse ponto que ele falou. Houve alguns que vieram antes de mim para ensinar os terráqueos, mas eles desceram ao nível de pessoas primitivas. Voltando à Cinemateca do Mamá, o planeta dos macacos, falando de um planeta governado por macacos, o que ocorre nele? O primeiro filme, com o Charlton Heston, esse aí é sensacional. Os outros, o da série do Cornelius, que fizeram depois é interessante, mas os que eles fizeram recentemente são muito goiabas, são os filmes goiabas. Ok? No plural, goiabas. São filmes para que os goiabos assistam. O problema desses filmes aí é que eles perdem a ideia original. Esse filme, no caso, O Planeta dos Macacos, é adaptado de um romance, tem toda uma dinâmica por trás, mas o que mostra nesse filme? Os cientistas, eles, no caso, são astronautas, aqueles super astronautas, cientistas, atletas, aqueles super-homens que eles mandam para o espaço, eles entraram numa curva do espaço-tempo, houve uma dobra no espaço-tempo, e eles avançaram em muitos anos e chegaram a um planeta que eles nem sabiam que era a Terra, que a Terra no futuro ela passa por uma série de alterações e se torna primitiva de novo. E lá, o que eles descobrem? Que existem humanos primitivos. Humanos, eles nem falam ainda, tão primitivos que eles são. E o que eles fazem? Primeiro eles falam, seremos reis aqui. Mas antes eles tiram a roupa, fica todo mundo peladão e vão ficar no meio desse povo primitivo. Por quê? Por quê? O que tem lá? Mulheres primitivas, e com uma vantagem absurda, elas não falam, é o paraíso, cara, chegamos no paraíso. Uma mulherada linda, bonita e que não fala. Até que o personagem do Charlton Heston se relaciona com a Nova. A Nova, lembra da Nova? Ou seja, é uma variação do poema de Drummond. No meio do caminho havia uma mulher no meio do caminho. Então, você vê. Por isso que os caras chegaram aqui super avançados, começou a ver aquela mulherada bonita pelada, falaram, deixa pra lá, meu. Minha missão pra lá, vou curtir aqui, vou pro inferno depois, mas não tem importância. Eu vou pro inferno, mas vou muito feliz. Até eu iria. Mas vamos lá. De volta ao texto de Emmanuel, um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se para a longínqua Atlântida. Atenção agora, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Lá da África eles foram para a Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios.
Sim. Quanto a esses vestígios, veja o programa Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, as várias saídas de Shambhala, cujo link está na descrição. Depois você para, se quiser parar agora e dar uma olhada, você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas a questão é a seguinte, a Atlântida já foi encontrada, tem um documentário disso lá do Sincha, ficaria na região onde é a Espanha. E daí esses povos, claro, a Atlântida teve um problema, ela fundou, teve uma parte dela que era uma nave, decolou, isso é outro. Quem tem essa teoria é o Georgius, e eu aposto nela também que a história é interessante, e uma parte desses povos vieram para as Américas, e aí você encontra vestígios deles até aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, não são os Atlantes, mas temos vestígios dos fenícios, na Pedra da Gávea, por exemplo, que é uma esfinge fenícia, eu já falei disso em outros momentos. Então dê uma olhada nesse programa aí, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, as várias saídas de Shambhala. Ok? Quanto às raças brancas, em As Leis do Sol, Ryu Hokawa, seu autor, escreveu que Garna, o continente, surgiu do fundo do mar após a explosão de um vulcão submarino há 962 mil anos. Todavia, Garna localizava-se entre as atuais África e América do Sul e foi extinto por um terremoto que o dividiu em duas placas continentais e provocou o paulatino afastamento delas há 735 mil anos. Atenção agora. Segundo a Enciclopédia Britânica, Gondwana é um antigo supercontinente que incorporava a atual América do Sul, África, Arábia, Madagascar, Índia, Austrália e Antártida. Ora que o nome foi cunhado pelo zoólogo austríaco Eduard Suez em referência às formações do Paleozoico superior e do Mesozoico da região de Gondwana, no centro da Índia, a região do povo Gondi. Sim, Gondwana vem de Gondi, esse povo aí. Que são semelhantes às formações da mesma idade nos continentes do hemisfério sul. Sim. Eles estudaram essas placas e as da Índia, uma parte da Índia, uma parte da América do Sul são do mesmo material. São placas, digamos assim, mas é a mesma placa quebrada ao meio. E daí surgiu surgiu esse grande continente, que já tinha um continente antes, que ele surgiu, aí ele quebrou, surgiram outros continentes e os processos de movimentação tectônica destruíram esses continentes e sobraram pequenas ilhas por todo o Atlântico. Uma ilha conhecida, muito conhecida nossa. A ilha lá nós temos Fernando de Noronha, para citar uma. E tem várias. Eu estou tentando lembrar uma de Portugal, aquela famosa ilha portuguesa. Deixa eu pegar aqui. Só para ilustrar aqui. Ilha da Madeira. Ilha da Madeira, só lembrei aqui. Famosa Ilha da Madeira. Famosa Ilha da Madeira. Tinha até um motel que eu frequentei muito tempo atrás chamava Ilha da Madeira. Ilha da Madeira é até mais conhecido do que Fernando de Noronha, porque muitos dos portugueses vieram de lá. Inclusive a família do Zé, do Empório Laura Guiar, onde eu faço o programa O Boteco do Mamá. Ok? E aí sobraram essas ilhas. Se a gente for em cada uma dessas ilhas, nós vamos encontrar fragmentos da cultura atlante lá. Porque depois muitos voltaram para essas ilhas e ficaram nesse vai e vem. Até que eles sumiram. Sumiram como? Não é que eles sumiram, eles se incorporaram nas populações locais. Nós temos aqui na América do Sul, no nosso sangue, o sangue atlante. De volta ao texto do mestre Okawa, em Garna floresceram
4 civilizações. E quais são as 4 civilizações? Me pergunta Miriam Big Pig. Saberemos delas na próxima aula. Fiquem tranquilos, conversaremos muito mais sobre elas na próxima aula. Então, é isso aí. Nós temos a história oficial, que é uma fraude, a história extraoficial, que seria verdade, mas é carimbada como teoria da conspiração, e ficamos nessa nhaca conceitual aí. Muitos de nós não sabemos para que lado virar. Eu sei, para o lado da verdade, que é a busca por Atlântida, é saber que a Terra é muito mais antiga do que se imagina. Já tivemos várias populações vivendo aqui, tivemos povos alienígenas montando colônias experimentais, até chegar na colônia definitiva, que foi o Jardim do Éden, de onde saiu. Nós saímos do Jardim do Éden, uma parte de nós não fomos os únicos com essa estrutura que nós temos hoje, que saíram de lá, no caso deram o nome de Adão e Eva, mas o próprio homem de Neandertal, tiveram outros humanos, tanto é que nós temos outros tipos humanos, que vão variando, foram feitos muitos testes, e a estrutura humana da linha judaico-cristã islâmica saiu do Jardim do Éden, ok? Hebraico, judaico, cristã, islâmica, essa linha saiu do Jardim do Éden. Agora, quando você pega os povos indígenas, eles têm outra teoria. Os povos da África, outra teoria. Os aborígenes, por quê? Porque em outras colônias, eles foram fazendo experiências e resolveram experimentar o quê? A estrutura divina. Por isso que falam, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A estrutura divina foi experimentada nessas outras colônias e foram as estruturas que prosperaram, que venceram na Terra. Por isso nós somos os seres, nós deveríamos mandar aqui, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os outros não. Os outros são aventureiros. São aventureiros, eles precisam do nosso veículo para ficar aqui. Se eles não encarnarem nos humanos, eles não têm como trabalharem nesse plano. E nós, que somos humanos, nós temos que reagir e tomar conta do que é nosso. E por aqui eu encerro a aula de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta, por via indireta, os meus livros. Aqui a começar por A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Depois tem o meu outro livro, Romance, a Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição e mandar energia para o Cuesta, para que nós continuemos buscando a verdade, porque buscar a verdade custa caro, gente. Custa caro, a gente precisa pelo menos de um dinheiro para tomar uma geladinha, senão não dá, né? Uma geladinha não tem buscador da verdade que aguente. Aí tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro, para você fazer sua contribuição aí de fora, somos muito assistidos no exterior, e o link de Culentras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, As Várias Saídas de Shambhala. Na sequência tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. E aí tem os links do grupo do Cuesta no Getter e no WhatsApp, hein? Lembre-se, o WhatsApp é o nosso canal mais estreito de comunicação. E no sábado, para quem acompanha o Cuesta pelo WhatsApp, viram a cobertura que eu fiz da convenção do PL, do lançamento da candidatura do nosso querido Flávio Bolsonaro ao posto de presidente da República. Ok? Aí na sequência tem Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, e próximo evento, atenção Denilson, todos os carros, próximo evento,
Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryunosuke Akutagawa. Todos pensam que ainda estão vivos. Sim, no sábado, dia 1 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 1 de agosto de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryunosuke Akutagawa. Todos pensam que ainda estão vivos. Sim, o sexto sentido. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima.